Desmoralizado. Relatório da Polícia Federal revela falha fatal na tese do golpe do 8 de janeiro. Quem fala isso? Quem fala isso é o Dallagnol. Quem foi Dallagnol ou quem é Dallagnol? Dallagnol foi o procurador da República de 2003 a 2021 e tornou-se notório por integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato, que investigou crimes de corrupção na Petrobras e em outras estatais. Deltan Dallagnol. Ele disse no seu vídeo, publicado há 2 dias atrás, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. Desmoralizado. Relatório da Polícia Federal revela falha fatal da tese do golpe no 8 de janeiro. Bem, estamos falando de um procurador da República, ex-procurador, né? Saiu para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e foi injustamente tendo seu mandato cassado. Tá certo? E aí é um homem do Ministério Público. É um homem gabaritado. E quando ele fala que o relatório da Polícia Federal revela falha fatal da tese do golpe do 8 de janeiro. Aí nós vamos trazer o vídeo dele aqui. Esse vídeo dele tem mais ou menos 7 minutos, é muito rico. Ele está com, até agora de manhã, estava com 723 mil visualizações. E tem uns pontos desse vídeo que eu concordo com ele, mas tem uma visão mais aprofundada da CCI. Por isso que eu falo, a CCI é a ponta de lança, né, do Brasil hoje. O que é a CCI? É a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Ela foi criada em função dos atos do 8 de janeiro e foi uma espécie de auxiliar nas comissões parlamentares de inquéritos, tanto do Congresso como do Distrito Federal. E como nós entendemos que as duas comissões parlamentares de inquéritos não chegaram num denominador comum que justificasse, né, a intenção de chegar aos verdadeiros culpados, entendeu? Nós tornamos a Comissão Cidadã de Inquérito permanente até que a gente consiga trazer para você, né, e para o Brasil a real verdade dos atos do 8 de janeiro. Então, o Dallagnol, com mais de 700 vídeos, quase 1 milhão de visualizações, nesse vídeo onde ele fala que está desmoralizado, né, o relatório da Polícia Federal, onde ele revela a falha na tese do golpe do 8 de janeiro. Vamos ver a abertura desse vídeo dele, e aí eu quero dar um abraço para o Dallagnol e dizer para ele que falou assim: Dallagnol, gostei muito do seu vídeo, tanto que nós estamos dando visibilidade para ele aqui e vamos trazê-lo como material de análise para a nossa comissão e para os nossos membros da comissão, tá certo? Então tá, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira, tá certo? Então vamos ver a abertura do vídeo para a gente fazer uma análise. De cara, né, a Polícia Federal revela falha fatal na tese do golpe do 8 de janeiro. Bem, a Polícia Federal estava investigando para quem? Para o STF, para o Alexandre de Moraes, que era o relator, tá certo? Então vamos escutar a fala dele e vamos intercalando com nossas observações. Vamos lá. Moraes e o STF foram desmoralizados. A Polícia Federal não achou os mega financiadores do 8 de janeiro. É isso mesmo, gente. Para quem pregava que houve um ataque orquestrado, com antecedência, com grandes financiadores por trás, como Moraes e a sua turma juravam, já pode ir tirando o cavalinho da chuva. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a fala do próprio diretor-geral da Polícia Federal, que prova duas coisas. Primeiro, não teve participação da família Bolsonaro, da Michelle e do Eduardo. O que é importante dizer depois do vazamento da delação do Mauro Cid nessa semana, que sugeria o contrário. 2.
Não teve financiamento centralizado do golpe. E em terceiro lugar, eu vou te fazer uma revelação bombástica de uma falha fatal para essa tese do golpe do STF que vai deixar você abismado com o desmonte do Castelo de Cartas. Mas vamos direto ao ponto. Bem, de cara ele já disse que não teve financiador, que não teve um mentor. Pelo menos no relatório da Polícia Federal. Por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito tem que ser permanente. Você está entendendo? Porque nós não vamos embarcar em qualquer narrativa, né? Mas o Dallagnol disse que no relatório da Polícia Federal não consta isso. Tá certo? E nós sabemos que como é que você faz uma invasão num prédio dos 3 poderes, invade os 3 poderes, sem resistência, né? Entra lá dentro, quebra tudo, não tem culpado. Não é isso? Não é curioso? Vamos continuar assistindo. Andrei Rodrigues deu uma longa entrevista ontem para o Roda Viva e ele falou de vários assuntos. Do 8 de janeiro, de Bolsonaro, de assuntos da política brasileira. Andrei Rodrigues é o diretor-geral da Polícia Federal. Aquele que eu falei para vocês que estava com Alexandre de Moraes desde a época que ele era ministro da Justiça no governo Temer. Entendeu? Ele era o braço direito do Alexandre de Moraes no governo Temer, enquanto ele era ministro da Justiça. Quando ele saiu do governo Temer e foi, nomeado, ele foi indicado pelo Temer a ministro do STF, e entrou para o STF, esse rapaz, continuou sendo um braço dele forte dentro da Polícia Federal. Então, quando você fala Polícia Federal e fala Andrei, você está falando, de um aliado contumaz, um aliado incondicional de Alexandre de Moraes. Tá certo? Os dois têm uma parceria incalculável em termos de diagnóstico de narrativa. Tanto que quem está comandando a Polícia Federal hoje é o Andrei, que era braço direito do Alexandre de Moraes quando ele era ministro de Justiça do governo Temer. Tá certo? Então vamos lá. Tá vendo? No Alexandre de Moraes e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, é uma coisa só. Em termos políticos, é uma coisa só. Tá certo? Mas o Dallagnol vai fazer uma distinção nisso aí, mas vamos entender. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para você é este aqui sobre a família Bolsonaro. Acompanhe aqui comigo este trechinho da entrevista. Michele Bolsonaro não foi indiciada no inquérito. Isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam a primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Fausto, volto a insistir a questão técnica da delação. Ele, ao colaborar e citar algumas pessoas, aponta alguns elementos que podem nos levar a coletar provas para responsabilizar ou não essas pessoas. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. E é importante... Gente, olha só então, como você viu, o Andrei Rodrigues descartou o envolvimento da Michele e do Eduardo Bolsonaro. E por que isso é importante dizer isso, Deltan? Porque como eu mostrei no vídeo ontem aqui no canal, vazou na imprensa o primeiro depoimento da delação do Mauro Cid e ele dizia que a Michele e o Eduardo Bolsonaro fariam parte de uma ala radical que queria o golpe. E lá eu apresentei os problemas dessa delação no vídeo que eu vou deixar para você no final da tela e na descrição.
E agora a entrevista do Andrei Rodrigues mostra que a declaração dada pelo Mauro Cid não foi confirmada em relação a Michele e Eduardo Bolsonaro. E, como eu disse ontem, o depoimento lá do Mauro Cid, por si só, ele não poderia ser usado para acusar ninguém. Ele não para em pé. E um dado muito importante aqui. O relatório da investigação que a Polícia Federal apresentou no final do ano passado foi o fim da investigação. Ou seja, eles deram a investigação por encerrada. Então a Michele e o Eduardo não deverão responder por isso, por não existir nada que pare em pé contra eles. Agora vamos para o segundo trecho que eu quero te mostrar, que é aqui o mais bombástico. Acompanha aí comigo. O relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores dessa investigação. Como o senhor vê? Bem, agora volta aqui para mim. Espera aí, João. Vamos avaliar essa fala dele aqui de novo, tá certo? Porque isso é muito importante. Ele está dizendo que não tem participação, entendeu? De nenhum político, de nenhuma liderança política. Vamos ouvir de novo. E Eduardo não deverão responder por isso, por não existir nada que pare em pé contra eles. Agora vamos para o segundo trecho que eu quero te mostrar, que é aqui o mais bombástico. Acompanha aí comigo. O relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Entendeu? O relatório da Polícia Federal não identifica. O cérebro não identifica o orquestrador, de onde saiu. Ele, por exemplo, teve um acampamento. O acampamento estava lá. Ficou lá mais de 2 meses, vamos dizer assim. Então, a turma estava lá protestando, estava com fome. Aí alguém foi lá, não, vamos mandar alimento, né? Ajuda para esse povo lá, para eles comerem, para poder apoiar o movimento deles de protesto, né? E quem transportava esses alimentos? Alguém transportava esse alimento, tá certo? Mas era isso, entendeu? O pessoal pegou um ônibus para ir para lá, tá certo? Isso não no 8 de janeiro, tá? Tô falando assim, vamos para lá. Aí uma turma foi para lá para ficar lá, antes, ainda no governo do Bolsonaro. Esse cara pagou um ônibus para o pessoal ir para lá, tal, né? Nada a ver, tá certo? Agora, quem financiou os ônibus do 8 de janeiro? Quem? Quem que organizou os ônibus, né? Esse chamamento nacional do 8 de janeiro? Quem? A Polícia Federal até hoje não identificou. Percebe que ele está falando isso? Olha aqui. O relatório é conclusivo. Presta atenção. Mais bombástico. Acompanha aí comigo.
O relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial. Portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores dessa investigação. Como o senhor vê Então, entenderam, gente? O diretor-geral, ele disse que a investigação já acabou e que a conclusão é que não havia um cérebro por trás, não havia aí algo organizado, ou dois financiadores, um financiador, mega financiadores, uma ação orquestrada, mas sim, o que ele disse é que existia aí um movimento orgânico, desorganizado, com ajudas dispersas, esporádicas, insumos de alguns, logística de outros e assim por diante. E isso nos traz uma revelação bombástica, que é a terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Se não tinha uma atuação organizada dos manifestantes do 8 de janeiro, dirigida a partir de um QG central, mas sim um movimento orgânico e desorganizado, como é que pode um conjunto amplo de pessoas responderem por golpe de Estado? O que a investigação revelou é totalmente contrário à tese da PGR, do STF, de que as pessoas estavam lá no 8 de janeiro e se organizaram para dar um golpe. Não! O que se comprovou é que as pessoas se juntavam, iam ali se ajudando, somando, cada um com uma contribuição diferente, e se assim era, como supor que eles tivessem uma única motivação? Bem, o que ele está falando, e o que o Andrei falou, era da manutenção do acampamento ainda no governo Bolsonaro, tá certo? Que a turma estava protestando pelos resultados, né, que foi dado no processo eleitoral, mas eles estavam ali sendo bancados com, assim, a ajuda de um, a ajuda de outro. Ah, eu vou levar banheiro químico, entendeu? Ah, eu vou levar água mineral. Ah, eu vou levar alimento para vocês cozinharem lá, porque vocês estão lá acampados, protestando. Isso é o que tem no relatório, entendeu? O que eles pegaram? Eles pegaram, não é quem estava financiando o golpe, é quem estava dando subsídios, né, subsistência para aquelas pessoas que estavam ali acampadas pacificamente, né, reivindicando uma resposta do STF, do TSE, sobre o processo eleitoral. A transparência, né, aquilo do código-fonte que eles ficavam cobrando, né, que o TSE não tinha uma resposta para essa turma. Tá certo? Fora, né, a parcialidade do processo durante todo o período eleitoral. Mas então, o Dallagnol disse que foi, né, que a conclusão da Polícia Federal é que foi uma coisa orgânica, dispersa, tá certo? Mas nós temos nosso ponto de vista. Aí, como diz assim, há contradições, entendeu? Vamos entender isso aí. Vamos repetir aqui para vocês terem uma ideia. O que ele disse é que existia aí um movimento orgânico, desorganizado, com ajudas dispersas, esporádicas, insumos de alguns, logística de outros e assim por diante. E isso nos traz uma revelação bombástica, que é a terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Se não tinha uma atuação organizada dos manifestantes do 8 de janeiro, dirigida a partir de um QG central, mas sim um movimento orgânico e desorganizado, como é que pode um conjunto amplo de pessoas responderem por golpe de Estado? Pois é. Quando ele cria essa incógnita, então nós temos que debater sobre isso, tá certo? Bem, como é que pode um movimento orgânico invadir 3 prédios dos 3 poderes, fazer aquilo que fez, quebrar aquilo tudo lá, entendeu? E não ter um cérebro para organizar isso? Não é verdade? Não é verdade? Então, quando o relatório da Polícia Federal entende que não achou o cérebro,
entendeu? Que era um movimento orgânico, disperso, uma coisa aleatória, entendeu? O que ele está fazendo? Ele está escondendo quem é os verdadeiros protagonistas que fizeram, idealizaram, patrocinaram e bancaram o 8 de janeiro, que é a turma do governo. Então, nós tivemos 2 comissões parlamentares de inquérito. Isso custou uma nota preta para nós brasileiros. Por quê? Não só pela estrutura que foi montada para a CPI, porque aquilo tem custo, aqueles parlamentares ali têm custo, como também foi bancado uma mega operação de colocar a imprensa focada na narrativa que o governo queria vender em torno da CPI. Tá certo? Porque a gente sabe que a CPI foi aparelhada pelo governo. Não é? Para quê? Para tirar o foco de quem foi, para dizer, não, vamos investigar. E aí foi procurar cabelo em casca de ovo. Entendeu? Foi procurar marciano na Lua. Foi procurar, né, chifre na cabeça do cavalo. Para quê? Para desviar da atenção do povo, da sociedade, de que não pode descobrir quem foram os planejadores, os idealizadores e os patrocinadores do 8 de janeiro. Porque foram eles, foram o governo. Está entendendo? Então, como se não consegue criar um relatório apontando o culpado, porque para você apontar um culpado, você tem que trazer elementos convincentes, você tem que trazer provas materiais, e como não tem, ficaram 2 anos cozinhando um galo, ganhando tempo para continuar governando, entendeu? A partir de um questionamento que a sociedade começou a fazer depois do 30 de outubro de 2022, da qual a sociedade entendeu que ali sim foi o início do golpe, entendeu? Contra a democracia brasileira, que fez com que o nosso sufrágio universal fosse maculado e desse a vitória para alguém que não era o verdadeiro campeão do pleito. Mas foi preciso criar esse 8 de janeiro para acabar com esses protestos e essas manifestações da população brasileira que reivindicava a legítima democracia, que era a paridade das armas durante uma competição eleitoral. E que isso não teve. Por quê? Porque o STF, junto com o TSE, viraram instrumento partidário, instrumento político para interferir no resultado eleitoral. E assim o fizeram. E assim o mundo entendeu o que aconteceu aqui. Já entendeu. Entendeu? Os brasileiros já sabiam. O mundo ainda não. Então, criou-se aquele 8 de janeiro para dispersar essa massa de brasileiros que cobrava a lisura, que cobrava a transparência, que cobrava a honestidade, que cobrava a democracia na prática, ali na sua essência, e que ela foi tomada num gesto arbitrário, político, de um poder judiciário aparelhado. Então, diante disso, era preciso calar essas massas. E com o apoio da imprensa, armaram aquele 8 de janeiro. E aí você tem todas as evidências que foram apontadas nas comissões parlamentares de inquérito, que são a ausência das imagens do Ministério da Justiça, do qual o ministro Flávio Dino estava lá
com uma cúpula, né, que estava coordenando todo esse movimento, inclusive com drones, com informações privilegiadas, com militares já numa estratégia apropriada para deixar com que os infiltrados entrassem antes e fizessem a baderna e saíssem para depois colocar lá dentro os brasileiros que estavam protestando honestamente. E aí atribuir a esses brasileiros que foram tocaiados esse crime de golpe de Estado. Então, ao criar essas comissões parlamentares de inquéritos para continuar culpando a direita, que eles chamam, que eram os apoiadores do candidato, que eles entenderam que foram o verdadeiro vencedor da eleição, eles criaram essa CPI para perseguir essa turma, para continuar intimidando, ameaçando, fazendo bullying com relação ao poder instituído no Brasil. Vocês não podem participar do poder, vocês são uma parte da sociedade que a gente não interessa que faça parte. Ah, mas ganhou eleitoralmente. Não interessa. Não, vocês não devem, vocês não fazem parte da sociedade. Pelo menos no campo institucional. Vocês têm que ser execrados. Ah, mas nós ganhamos. Não, igual ganharam na Venezuela, não interessa. Na Venezuela ganhou quem? Ganhou o Edmundo. Mas aí o Maduro se impôs e disse, não interessa. A gente é que é a instituição. Não é a maioria. É nós que já estamos com a máquina na mão, já estamos com o poder e não vamos largar. Mas se vocês perderam a eleição, não interessa. Vamos continuar governando porque a gente quer. Porque democracia é para os fracos. A gente quer um regime autoritário. E assim foi feito lá. E assim está sendo feito aqui. Tá certo? Então, 2 comissões parlamentares de inquéritos, mais a Polícia Federal, relatórios e mais relatórios, para não chegar à conclusão de que não existe o dono da criança, como a gente fala, né? O dono do peido. Então vamos continuar pegando o restinho do Dallagnol aqui, para a gente continuar avaliando aqui. Espera aí, é aqui que nós vamos entrar. O que a investigação revelou é totalmente contrário à tese da PGR, do STF, de que as pessoas estavam lá no 8 de janeiro e se organizaram para dar um golpe. Não! O que se comprovou é que as pessoas se juntavam, iam ali se ajudando, somando, cada um com uma contribuição diferente, e se assim era, como supor que eles tivessem uma única motivação? Tudo aponta na direção contrária. E essa é uma falha fatal para a tese do STF e do governo Lula, que adoram ficar aí repetindo essa narrativazinha aí de que houve uma tentativa de golpe para se colocarem como salvadores da democracia. Dá uma olhadinha aqui nessa análise sensacional que eu vou mostrar para você, do Cláudio Dantas, e vai curtindo o vídeo para mais gente entender como essa tese do golpe do 8 de janeiro não passa de uma narrativa. Olha aí, ó. Polícia Federal descobre falha fatal na tese do STF sobre o golpe. Bom, se não havia um grupo de financiadores, como a PF pode dizer que havia um grupo de planejadores ou então de organizadores? Como a PF pode dizer que havia uma organização criminosa? Como vai dizer que há um mandante ou autor intelectual por trás de tudo, que houve um plano? Sem financiamento coordenado, fica evidente que nós tivemos, na realidade, pessoas que se voluntariaram para pagar passagens diárias de grupos de amigos e conhecidos, da turma da escola, da comunidade, da paróquia, para ir a Brasília protestar. Uma massa de gente insatisfeita com os rumos do país, com a descondenação e a reabilitação política do Lula e com a interferência do TSE no jogo eleitoral. No meio dessa gente, claro, alguns radicalizados, agitadores, gente que depredou patrimônio público. Gente, é isso.
Não tinha grupo de financiadores. Como não tinha grupo de financiadores, se você tinha uma imprensa toda comprada para vender essa narrativa, quem estava financiando essa imprensa? Entendeu? Para ficar colocando chifre na cabeça do cavalo, para ficar colocando pelo em casca de ovo, para ficar colocando marciano na lua. Quem que bancou essa imprensa para vender essa narrativa? Isso é financiado, Dallagnol. Isso é financiado. Quem financiou a CPI e a CPMI, colocando lá aquelas cabeças lá de parlamentares, maioria do Nordeste lá ligada ao Flávio Dino, do Maranhão. Quem bancou essa turma para ir lá comprar e vender uma narrativa para destruir o propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito? E a oposição, por fraqueza ou por ingenuidade ou por medo, não quis apontar o dedo para os patrocinadores, os verdadeiros, os realizadores. Não existe como fazer um ato daquele do 8 de janeiro em que pessoas entram em prédios super protegidos, façam o que façam, se não houve alguém pensando nisso, alguém planejando, alguém estudando essa técnica. Como fazer com que essas pessoas entram lá e quebrem sem serem presas, porque elas não foram presas. E quem financiou essas pessoas para entrar lá com antecedência, antes de chegarem os patriotas e quebrarem aquilo tudo, cometerem crime e saírem impunes? É claro que houve. Mas como não se pode concluir que a direita que fez isso, porque não tem como provar, agora quer dizer que não houve financiadores? Lógico que houve. A Comissão Cidadã de Inquérito não desiste dessa tese. Entendeu? Então vamos continuar terminando aqui com o Dallagnol. E se não tinha organização criminosa, não tinha mandante, não tinha plano de golpe, não tinha nada no 8 de janeiro. Entendeu? Vou repetir isso aqui, ó. O que o Dallagnol está dizendo aqui, ó? Ao falar isso, ele está livrando a cara do governo da responsabilidade da organização do 8 de janeiro. Entendeu? Porque depois de 2 anos, 2 CPI, entendeu? Não conseguiu colocar cabelo na casca do ovo, não conseguiu colocar chifre na cabeça do cavalo, não conseguiu colocar marciano na lua. Ah, então é porque não houve. Ah, isso para mim é a investigação desviando o foco, a autoridade policial, a autoridade judicial, desviando o foco para não se chegar aos responsáveis. E aí busca uma investigação por um lado que não é o lado que realmente fez. Para quê? Para não chegar nos que fizeram. E ainda assim colocar a culpa na oposição, na direita. Não, foi a direita que fez, foi a direita que fez. Então jogou a investigação para a direita para tirar o foco de que foi o governo que armou isso aí. Porque Dallagnol, não se faz um 8 de janeiro sem planejamento, Dallagnol. Não se faz um 8 de janeiro sem bancar a imprensa para vender essa narrativa. Porque qualquer jornalista investigativo faria uma reportagem isenta e culparia o governo, porque as evidências estavam todas ali. Entendeu? Mas não. A imprensa foi cooptada e custou caro para esses jornalistas com folha corrida, com um monte de serviço prestado, colocar a sua reputação na lama, no lixo. Isso não é barato não, Dallagnol. Isso custa. Porque essa turma aí, que era a estrela da comunicação, virou verme. Virou
Entendeu? Ponta de bueiro. Fede. Eles acabaram com a reputação deles. Acabaram com a reputação dos veículos de imprensa. Vendendo uma narrativa furada para desviar o foco de quem realmente patrocinou isso. Isso custa dinheiro, Dallagnol. Ninguém vende uma história, uma reputação barata assim, não. Você está entendendo? Vamos terminar com o Dallagnol. No meio dessa gente, claro, alguns radicalizados, agitadores, gente que depredou patrimônio público. Gente, é isso. Não tinha grupo de financiadores. E se não tinha organização criminosa, não tinha mandante, não tinha plano de golpe, não tinha nada no 8 de janeiro. O que fica comprovado mais uma vez é que o 8 de janeiro foi uma depredação desarticulada ao patrimônio público e não tinha uma articulação para derrubar a democracia. Isso é balela. Nada diferente do que o MST e a esquerda fizeram naqueles mesmos prédios, numerosas vezes depredando o patrimônio público, sem jamais serem esmagados pelo Estado por conta disso. Curte então e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa entender o que está acontecendo e o duplo padrão do STF para a direita e para a esquerda. E eu aproveito para deixar aqui uma palavra de sabedoria com o versículo bíblico que diz lá em Efésios 4:25. Separei para você. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Que nós possamos sempre ser anunciadores da verdade em qualquer situação, porque o Brasil está carecendo de gente que reconheça os fatos, a verdade, o que é um pressuposto essencial para a justiça. Se nós não temos hoje justiça, é porque nós não temos o reconhecimento e a busca sincera da verdade. Um grande abraço. Um grande abraço, Dallagnol. Então, quem chegou mais perto da verdade? O Dallagnol ou aqui a CCI, a nossa Comissão Cidadã de Inquérito? Orgulho dessa nação brasileira, que tem esses membros ativos aí que estão sempre compartilhando, comentando, curtindo, perseverando, entendeu? Acreditando, investindo seu tempo, investindo o seu esforço aí, mandar para os WhatsApp dos amigos, investindo com o seu Pix aí no nosso JP Notícias. Aliás, está chegando o fim do mês, hoje é 31, época de fechar a fatura, né, gente? Eu fico aí falando isso para vocês, mas vocês me desculpem, né? Eu preciso lembrar vocês, porque a nossa missão aqui não é fácil. Vocês estão vendo aí, né? 2 CPMIs, 2 CPI, né? Para não se chegar a lugar nenhum. Uma Polícia Federal bancada durante 2 anos investigando para não se chegar a lugar nenhum. Uma imprensa comprada para vender uma narrativa furada, chamar brasileiros de terrorista, para não se chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque tinha que desviar o foco da população de quem realmente premeditou, planejou e executou o 8 de janeiro. E aí nós temos aquela fala, né, lendária do Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, lá num seminário lá em Nova York, ainda em dezembro ou novembro, né? Acho que é dezembro, no começo de dezembro, né? De 2022, o Dallagnol, o Dias Toffoli fazendo uma leitura do relatório do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, que já foi desmanchada aqui também nos Estados Unidos, né? Tanto que o Trump voltou com supremacia no Senado, na Câmara dos Deputados e no voto popular. Aí ele usando aquilo lá. Olha, tivemos na invasão do Capitólio tantas pessoas presas, tantas indiciadas, tantas multadas, tantos fizeram acordo, confessaram, né,
e estão cumprindo pena. E aí depois veio o Alexandre de Moraes, dá uma risada, elogia a fala do seu parceiro, Dias Toffoli, fala assim, foi bom você falar sobre isso do Capitólio, porque lá no Brasil a gente ainda tem muita gente para prender e muita gente para multar. Dali você já sabe de onde que veio, né? O ímpeto, o impulso de repetir aqui no Brasil o que o Joe Biden fez para abafar a fraude eleitoral, né, lá nos Estados Unidos e abafar, né, os americanos que estavam indignados. Então, tal lá, tal aqui. Entendeu? Então tá, gente. Para aqueles que me cobraram, fala assim, João, põe uma conta bancária aí para nós, porque a gente não trabalha com Pix. O Pix, quem gosta de Pix, continua trabalhando com Pix. A gente continua aceitando aqui no jpnoticias@gmail.com. Viu, gente? Não tem problema, o Pix está tranquilo, vocês podem continuar, que não vai ter nada. E aqueles que gostam de fazer sem Pix, está aí a nossa conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 151, né? É uma conta poupança, viu, gente? O número é 752-458-498-0. Tem meu CPF, que é 248-179-106-15. E o titular é João Batista Guimarães, que também sou eu, né? Eu sou o João Paulo, mas também sou o João Batista de batismo e o João Paulo da CCI, né? Do nosso canal da TV Del Rey. Aqueles que podem fazer no Pix, a gente continua aceitando de bom grado e já agradecendo a vocês que essa missão não é só minha, ela é nossa. Aliás, para terminar, eu quero mostrar para vocês a importância da CCI, né? Ah, mas essa CCI é uma invenção sua, da sua cabeça, João? Eu falo, não, não é não. Vocês vão ver o tanto que vocês são importantes e como é importante o papel de vocês. Vou pesquisar aqui, peraí. Eu estou entrando na inteligência artificial. O que é Comissão Cidadã de Inquérito? Comissão Cidadã de Inquérito, CCI, não é um termo jurídico ou institucionalmente reconhecido no Brasil. No entanto, o termo pode ser usado informalmente para se referir a iniciativas da sociedade civil que buscam investigar e denunciar irregularidades ou violações de direitos, paralelo com comissões parlamentares de inquérito, CPIs. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, são órgãos do Poder Legislativo com poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais. São criadas para apurar fatos determinados de interesse público e podem, por exemplo, convocar testemunhas, requisitar documentos e realizar diligências. CPIs e participação cidadã. Embora as CPIs sejam compostas por parlamentares, a participação da sociedade civil é fundamental. A população pode apresentar denúncias, fornecer informações e acompanhar os trabalhos das comissões, exercendo controle social sobre o processo de investigação. Outras formas de participação cidadã. Além das CPIs, existem outras formas de participação cidadã na investigação e fiscalização de irregularidades, como denúncias. Os cidadãos podem apresentar denúncias aos órgãos competentes, como o Ministério Público, a polícia ou órgãos de controle interno, organizações da sociedade civil. Diversas organizações atuam na defesa de direitos e na investigação de irregularidades, como ONGs, associações e sindicatos. Mídia. A imprensa desempenha um papel importante na divulgação de informações e na fiscalização do poder público. Exemplos de iniciativas cidadãs. Observatórios sociais. São iniciativas da sociedade civil que monitoram a atuação do governo e a aplicação de recursos públicos. Então, meus Redes de amigos, controle social. São grupos de cidadãos que se organizam para acompanhar. fechando aqui, nós existimos. Isso é que faz uma sociedade ser democracia. É a participação cidadã, tá certo? Então nós ficamos muito alheios isso ao longo de vários anos. Nós que eu digo, o cidadão comum,
aquele que ainda se enquadra dentro do espectro da direita, que quer a coisa direita, que quer que o mundo seja direito, que as coisas aconteçam direito, não da forma errada, não é? Então é importante que a gente continue juntos nessa luta, tá certo? Compartilhe, comente e vamos em frente. Se inscreva no nosso canal TV Del Rey no YouTube. Um abraço, fique com Deus.